Estamos de volta com o nosso Espaço Feminino. Já estamos aqui com a Loriana para poder aprender essa torta desconstruída de frutas. E aí, Loriana, vamos mãos à obra? Vamos. O que a gente precisa fazer primeiro? Então, aqui é a base da nossa torta, né? Que é uma base de amêndoas laminadas. Aí eu dei uma leve tostada na frigideira, né? Com um pouquinho de óleo de coco. Ou pode colocar um pouquinho só de manteiga para dar um brilho e trazer um pouco de umidade para essas lâminas. Mas pode ser castanha do Pará, castanha de caju, qualquer castanha que tem em casa. Lâmina? Não, pode ser farofinha de castanhas. Isso aqui então... é para dar mesmo uma crocância, então eu deixei ela em lâminas, mas pode ser uma farofa, igual torta mesmo que utiliza com biscoito. Sim. Só que a gente substitui pelas castanhas. Ok. Tá? Então essa aqui já é a nossa base. Tá? Eu vou fazer um creme de manga, que eu tô usando a manga Palmer com suco de laranja bem maduro. Tem problema de ser... Pode ser qualquer tipo de manga. Qualquer tipo pode de ser manga. Atome. Pode. Se Atome acho que é mais fácil de encontrar, né? Aí colocando um suco de laranja bem maduro, porque a gente reduz um pouco a quantidade de mel ou agave. Só deixa eu ligar aqui. Essa aqui, né? Tcharam! E agora? Travou. Travou. Produção! Socorro! Ele não tá mais funcionando? Mas vamos deixar aqui que a Letícia vai salvar a gente? Eu vou pedir, universitárias. salvação. Agora Travou, foi! Eu vou botar no último pra gente... acelerar. Já foi, tudo ok. Aí é que eu vou colocar só um pouquinho de mel, porque a manga e a laranja estão bem maduras. Então, elas são docinhas. Exatamente. Só vou colocar um pouquinho pra acertar a acidez, porque a laranja também é um pouco ácida. Uhum. A laranja que você colocou, o suco de laranja é pera, né? Isso, ou pode ser a seleta também. Seleta, baiano. O que eu acho que não deve ficar legal é a lima, né? Não, lima não. Fica muito ácida, fica azedinha. E não é a proposta, porque a gente vai equilibrar. Exatamente. Aí que a gente pode deixar uns 20 minutos, até ela engrossar, tá? A manga chega a desmanchar ou a gente precisa processar? Então, ela pode ficar com pedacinhos, aí fica a critério da pessoa. Eu acho que o pedacinho também deve ser uma delícia, eu deixei a minha com pedacinho pra ela ficar bem caseira mesmo. Tá. Aí agora, se quiser dar aquela apresentação mais gourmet, uma coisa mais lisa e homogênea, aí pode sim triturar. Depois que você creme. Deixou ela, tipo, 20 minutos no fogo, você vai... Aí pode triturar. Ou então deixar ela com característica de geleia mesmo, com pedaços de fruta, tá? Aí aqui já tem... Você já trouxe pronta? Já trouxe pronta, aqui. E nessa aqui eu coloquei um pouco de chia, só pra dar essas sementinhas. Vou mostrar aqui. Tem mais aqui também, ó. Aqui. Além de, porque chia é bem pequenininha, né, porque... O que ela vai trazer pro meu... Então, ela vai trazer fibras... Isso não é um creme, é um... Não. Nesse sentido aqui, eu tô pensando na apresentação. Eu tô nem pensando somente nos benefícios que ela traz. Porque essa aqui eu fiz lisa, deixei uma apresentação bem limpa. E essa aqui eu tô trazendo uma nova forma de você criar, trazer nutrientes. Então, eu coloquei um pouco de chia só pra dar esse colorido. Tá vendo? Aí ficou o contraste do amarelo com essas pintinhas pretas. Tá? Fale, Natália. Então, a chia bacana, ela entra como substituto de ovos em várias receitas, porque a chia, ela ajuda a dar essa ação assim espessante, essa textura, gente, tudo essa a ver, cremosidade. Né, Natália, com a proposta do programa de hoje, que é como fazer uma alimentação balanceada. E a chia é super saudável, né, com certeza. Super saudável, do chefe Lorena acertou super. Perfeito. Então, aqui a gente pode fazer da seguinte forma, eu deixei essa pronta. Ai, deixa eu mexer aqui pra você. Aqui, Help. Isso. Você pode até baixar um pouquinho. Até baixar. Então, aqui eu fiz em 3 camadas. Eu fiz uma camada de amêndoas, uma camada do nosso creme, que eu vou explicar, e a camada do creme de manga. E pode também substituir por damasco, que tem a mesma cor e cozinha com... damasco, verdade. E cozinha com a laranja da mesma forma. Só que a gente pode fazer em várias camadas. Uma camada de creme, uma camada de amêndoas, uma camada desse creme de castanhas, uma camada de creme de manga e assim até terminar. Eu posso, se eu não tiver, ou mesmo se eu quiser uma outra proposta, fazer essa montagem num recipiente único, maior? Pode. Depois a gente vai servindo assim? Pode, sem nenhum problema. Uma taça maior, Pode. ou um pirex, fundo, Pode. alguma coisa assim? Sem nenhum problema. Pode, né? Tá? Aí aqui, você vai me ajudar? Sobremesa pro Natal. Olha só, uma sobremesa balanceada, nutritiva e, por que não, saborosa, não é verdade? Com certeza. Aí aqui eu vou fazer invertido,
eu vou colocar um pouco desse creme de Já manga. desse pronto. É, uma camada bem fina. Eu vou colocar aqui, só para mostrar para o telespectador, são 2 tipos de castanha, de caju Qual e castanha? do Pará. Ah, tá. Tá, eu deixei de molho por aproximadamente 8 horas, joguei essa água fora e isso aqui que é a base do nosso creme. Molho na água, só água? Isso, só água, tá? A gente escorre, né, e bate no liquidificador, um bom liquidificador com um pouco de água, extrato de baunilha, ou se não tiver, pode ser essência, e mel. Aí vai aí adoçando a gosto. Eu sempre tento... Você adoçou com o quê? Com mel Com mel. mesmo, Sempre só tento mel? colocar o mínimo possível, tá? De mel. É, mas pode ser agave ou melado, aí fica a É a critério. castanha do Pará e de caju. Isso, mas poderia ser amêndoas, poderia ser macadâmia. E ela... Você deixa na água, ela hidrata, ela incha. Exatamente, ela incha. E fica úmida. É isso. Então, aquela água a gente tira, né, a gente não reaproveita. Eu enxago bem, né, para tirar todos os resíduos que fica e bato no liquidificador. Ah, tá? Então, ela vira esse creme. E olha a consistência dele, né? Aqui, deixa eu mostrar. Pode desligar para mim. Pode tá? desligar. Ela fica nessa textura aqui, olha. Se não tiver... Quem quiser pode substituir o creme de castanhas por tofu. Aí pode usar o mesmo procedimento. Bate o tofu com mel. Mas e o sabor? Então, o tofu ele é super versátil. Se você colocar Por isso eu tô fruta... perguntando. pode bater morango, ele vai ficar um creme rosa. Se bater mirtilo, vai ficar um creme lilás. Então, a gente pode brincar também. Aqui eu poderia bater o mirtilo também, ficaria um Pra creme dar roxo. cor, se você quiser colocar um creme colorido, né? Isso, ele aqui é um creme neutro. Aí aqui eu falei que eu ia fazer invertido, mas eu já coloquei esse, não tem problema. Eu faço no Não, mas se der próximo. tempo a gente faz o invertido na outra. Eu vou fazer por camadas. Uhum. Sem contar que fica bonito, né? A apresentação fica linda. Não, e quem fica muito tempo na cozinha sabe que são vários pratos para fazer. Então, pelo menos uma sobremesa que seja mais Com certeza. prática, né? Aí essa taça aqui dá para servir tranquilamente 2 pessoas, tá? A taça serve, é verdade. Se for uma menorzinha, pode ser qualquer taça, de vinho, de dry martini, de champanhe. Pode ser qualquer taça, não tem nenhum problema. Só Ou usar a própria criatividade. tacinha de sobremesa. né? Exatamente. Aí aqui eu vou colocar mais uma camada. Porque é bom que dá o croque-croque, né? Com certeza. A gente brinca com as texturas, o creme, macio e com as Os amêndoas. pedacinhos da manga. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho. Aí eu trouxe semente de romã também, que é vermelha. E Natal, né? Todo mundo ama usar romã no final de ano. Fazer uma brincadeira com as cores também. E eu escolhi as frutas vermelhas também porque tem esse destaque com o amarelo. Poderia usar geleia de morango, ou então de frutas vermelhas, e colocar as mangas picadas em quadrado para dar esse contraste, né? Criatividade, você fica livre para imaginar uma série de coisas para montar a torta. Aí aqui. Com damasco também fica também, incrível. Lorena, a gente estava falando de criatividade. Vamos supor que você vai servir para visitas, tá? Numa festa, agora nas festas de final de ano. Você não precisa montar todas as taças iguais. Não. Você pode montar uma de um jeito, a outra do outro, uma com morango, a outra com framboesa e por aí vai, não é? Exatamente. A gente pode diversificar, né? A gente tem tantas frutas hoje disponíveis. Porque Esse é o mirtilo. O mirtilo. Ele não é uma fruta muito Ela não é barata. fácil, e também não é fácil de encontrar. achar. Mas é só pra a gente fazer decoração, ela rende bem pra isso, né? Aí aqui eu posso colocar a semente de romã. Pra gente brincar com... Vamos montar a outra proposta que você tinha falado? Acho que a gente consegue. Vamos ver. Pera. Aí Invertida. aqui já foi. Essa aqui Olha já que foi, ó. linda. Fica bem legal, né? Com certeza. Natália, a gente vai vir, no finalzinho do programa, a gente vai vir dar uma experimentada nessa sobremesa, com certeza, Essa né? massa aqui tem Tem uma cara ótima, tá Essa aqui linda. tu for com um pedacinho ainda, ó. A gente finaliza Mas acho ela- que o pedacinho também é uma proposta legal, sabia? Fica ótimo. Deixa eu finalizar. Vou colocar essas 2 aqui na frente. Aproveitar que tem bastante cereja disponível também, tá com um preço bem legal. Essa época do ano é o né? as frutas, né, que eles disponibilizam no final do ano com preço Vou melhor. começar com essa aqui. Seria o creme de manga no fundo. Como ele tá em pedaços,
usar essa colher. Ficou uma delícia, né? Olha só. Fora o perfume da manga. Vou colocar o croque. O croque? Eu, particularmente, a minha preferência mesmo É pela amêndoa? é pela amêndoa. Amêndoa é muito bom. Eu amo amêndoa. Eu também amo amêndoa. Agora, para substituto, assim, que não é tão barato e também, às vezes, a gente não consegue encontrar com tanta facilidade, é a macadâmia. Também Ela é mais em conta? É mais Não, barata? ela é bem mais cara. Mais cara. É. Mas ela também fica incrível. E eu utilizo também para pratos salgados a macadâmia. Então, por ela ser bem Esse creme neutra. também acho que a gente pode fazer com... É que aí também muda totalmente a proposta. Mas eu ia te falar que a gente podia fazer com base de iogurte, não pode? Pode. Sem nenhum problema. Poderia fazer com chia, leite de coco, que a gente hidrata. Então, dá aquela textura de pudim também, sem nenhum problema. Vou pegar a taça aqui. Fica ótimo. Eu faço sempre em casa. Tomo como café da manhã. Como sobremesa também, além de ser bem leve. É bem leve, né? Muito leve. Eu não adoço também o leite de coco, eu coloco a chia. Aí eu adoço são as frutas por cima, então já equilibra um pouco, né? Um pouco na quantidade de mel. Você tá falando isso por conta de caloria, né? É, eu cortei bastante, assim, com relação a mel, açúcar. Então, hoje já não sinto mais tanta necessidade. Até porque você foi se moldando a isso, Exatamente. Então, meu paladar também já se acostumou. Né? Né? E a Natália até pode falar com relação a isso, né? Que muito mel, muito açúcar também não faz muito bem. Então, sim. eu sempre tento evitar o máximo que eu puder. Então, se meu paladar já consegue suportar alguma coisa sem açúcar, eu como sem açúcar. Menos o café que eu ainda não consegui. Mas quem sabe, né? Difícil, né? É bem difícil. A gente pode brincar com a amora. Amora, gente, amora é tudo de bom. Cereja. Colocar... E romã do lado. É, romã aqui. Romã, gente, pro fim do ano. E você que está fazendo aniversário hoje, trocando de idade, um beijo grande pro teu coração, pra sua vida. E nós temos uma palavra pro teu coração diretamente do trono do Senhor. Confere aí. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17. Foi a palavra que a pastora Márcia orou no início do programa. E ela é toda para você. Beijo grande. Lorena, estamos com tudo montado, tudo prontinho. E a expectativa do sabor nós vamos deixar para o final, para a gente contar para nossas amigas lá de casa. A gente vai provar para poder contar para você, né? Então, já a gente volta então, Lorena. Obrigada, tá bom, querida. obrigada a você. Nós vamos agora com a doutora Natália bater o nosso papo sobre alimentação balanceada. E hoje na cozinha foi totalmente balanceada, não foi, Natália? Nossa, chefe Lorena tá de parabéns. Não foi é? muito bom, né? E é bacana ela trazer essa ideia, Essas propostas né? diferentes, né? Uma proposta diferente. Com certeza, muito bom, tá de parabéns. Foi ótimo. Então vamos lá, Natália. O que a gente pode... Como a gente pode orientar as pessoas, a minha querida lá de casa, com relação a se ter uma alimentação balanceada? Antes de começar, você estava até comentando comigo sobre o Ministério da Saúde, que de tempos em tempos ele lança uma orientação. Essa orientação é para vocês, nutricionistas, ou é para médicos de forma em geral? Na verdade, essa orientação ela é voltada até para a população mesmo. Para a população mesmo. Então, assim, quando foi lançado, foi dia 5 de novembro desse ano, que foi uma revisão. A última edição foi lançada em 2008. Foi publicado em vários jornais, meios de comunicação, justamente para que a gente consiga, assim, passar para a população quais são os enfoques, quais são os cuidados, exatamente, assim, são dicas onde a gente consegue... às vezes a gente acha que comendo um alimento diet light, a gente acha que tem uma alimentação mais saudável e não é. E às vezes isso é um ledo engano, Com né? certeza, né? Na verdade, às vezes você
deixa de consumir, por exemplo, uma fruta para consumir uma barra de cereal, que contém aditivos químicos que todo alimento industrializado, ou praticamente todo, contém. Então, nós não vamos aqui estar também passando todos os itens dessa cartilha, mas a gente pode, de uma forma geral, um apanhado geral, a gente está mencionando algumas delas. E uma delas é você procurar a ingestão, a consumir o alimento natural, não é? sim, na verdade, eles colocam assim esse cuidado, que a gente tem essa relação de consumo na alimentação, na nutrição, ela é muito perigosa, né? Então, Na verdade, o natural aqui a gente está querendo dizer do alimento in natura, né? sim, exatamente. Que é diferente. Sim, na verdade, eles colocam como o alimento in natura, que é aquele alimento fresco, é o alimento obtido na sua forma o mais natural possível. Mais original, né? Que pode ser beneficiado, por exemplo, o arroz. O arroz integral ou o arroz branco. Na verdade, o arroz, ninguém tem plantação de arroz em casa e tira o arroz. Não tem como. Não existe isso. Verdade. Então, o arroz, ele é beneficiado, né? Ele é vendido já embalado, embalagens de 1 quilo. Só que aí ele se apresenta em formas diferentes, né? Sim, então eles tipos. diferenciam assim, de acordo com o tipo. O arroz branco, ele sofre um processamento maior do que o arroz integral. Então, ele Mas tem é o mesmo arroz. Mas é o mesmo arroz. Esse grau de processamento influencia diretamente na saúde. Porque ele elimina alguns nutrientes ou ele acrescenta produtos químicos? Ou as duas coisas? As duas coisas. Na verdade, no caso do arroz, dos grãos, eles não acrescentam nenhum produto químico. Mas quando a gente pensa em alimentos industrializados de uma maneira geral, o processamento que a indústria faz com o alimento de maneira geral é retirar alguns nutrientes que seriam importantes, que acabam sendo perdidos. Não é intencional da indústria, na verdade, né? Quer dizer, a indústria, quando vai fazer um suco de fruta, o engenheiro de alimentos, ele não vai colocar, olha, eu quero retirar as vitaminas. Não. Não é Mas isso. acontece, né? Acontece. Na verdade, é uma consequência do processo. E eles incluem aí, sim, intencionalmente, os conservantes, os aromatizantes, os corantes. E isso com o objetivo de fazer com que o produto saia da indústria, por exemplo, uma indústria em Florianópolis, e chegue ao Alagoas em condições de ser consumido. Então, a gente... Ele tem que estar completamente cheio de química para poder conservar esse produto. Sem dúvida. Até porque a gente, o Brasil, né, é um país com um território continental, grande, né? Então, assim, realmente essa questão do uso dos conservantes, dos aditivos, ela está diretamente relacionada ao fato de a gente ter a produção localizada em determinadas regiões e as indústrias precisam distribuir. No caso, Natália, né? do arroz, que a gente está citando como exemplo, seria então mais aconselhável usar o integral? Sim, então na verdade o integral é um exemplo de processamento e beneficiamento. O arroz integral, ele é mais parecido com o arroz colhido do que o arroz branco. Né? A farinha de trigo integral, ela é mais parecida com o trigo. Hoje a gente já tem outros tipos de trigo, a gente tem trigo sarraceno, até outros tipos de trigo que são um pouco mais naturais. Mas assim, que a colega de casa vai encontrar com facilidade no mercado, né? A farinha de trigo integral, ela se parece mais com o trigo, com a planta, um pouco mais, do que a farinha branca, exatamente. Então, assim, ter essa consciência que tudo que é consumido extremamente processado acaba perdendo grande parte dos nutrientes. Então, uma dica para que a gente consiga ter uma alimentação balanceada é a gente conseguir se alimentar de uma maneira mais natural, buscando o que a natureza oferece para a gente de bom e não perdendo, às vezes, o que a natureza oferece de bom, porque a gente acaba consumindo demais caixinhas, latinhas, potinhos, Outra né? coisa que eu até ia te perguntar, a gente, no contexto pós-moderno, nesse contexto de hoje, a gente tem uma vida bem agitada. E existem várias propostas para viabilizar tempo, para você diminuir
o tempo investido no preparo de alimento e tal. Eu ia te perguntar sobre algo específico, os congelados. Eu tenho uma impressão, você que vai me dizer se sim ou se não, eu tenho uma impressão que se você focar a sua vida, a sua alimentação em alimentos congelados, isso também não deve ser muito saudável. O que você acha disso? Com certeza. Eu vou dar um exemplo de lasanha. Ai, olha, nutricionista falando de lasanha. Mas a galera de casa sabe fazer lasanha, acredito, então, né? Todo mesmo mundo. não a comprada, e a que você faz? Exatamente. A massa normal, massa comum. Molho de tomate ou molho branco, o queijo, a carne moída, né? Vamos dar um exemplo de lasanha bolonhesa. Se você prepara a lasanha desse jeito em casa, e, por exemplo, alguém que esteja assistindo em casa que não tem muita habilidade com a cozinha, mas vai perguntar para a mãe ou para a avó, falar, olha, dá uma olhada nessa embalagem aqui da lasanha congelada e vê esses ingredientes da lasanha congelada, vê se eles entram na tua receita de lasanha. E não entram. Você vai ver coisas ali que você não sabe nem o que Uma dica que as colegas de casa podem fazer é pegar a embalagem da lasanha, dessas congeladas, e comparar com uma receita de lasanha. É totalmente diferente. Então, ótima dica. Se você não tem tempo, se programa para fazer. Compra aquelas embalagens, né? Faz as porções, divide em porções e aí você congela. Essa seria uma dica para minimizar os riscos, os danos? Com certeza. Assim, eu tenho alguns pacientes que trabalham, estudam e saem de casa, às vezes, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que o trânsito cada dia pior. Né? Então, eu tenho pacientes que saem de casa às 6 horas da manhã e chegam em casa às 10 horas da noite. Morto de cansado. Então, assim, Então, o que alguns me relatam, assim, muito positivo, de maneira positiva? Tirar um tempinho do sábado ou um tempinho do domingo, preparar. umas 2 horinhas, e aí vai preparar alguma coisa. O que dá para ser congelado, quer dizer, você sabe que o que foi congelado saiu do seu fogão. Você sabe o que você usou. Que você colocou. Exatamente. Nossa, é fantástico. Dicas ótimas. A gente vai continuar dando, né? Porque são várias as dicas para a gente poder ter uma alimentação mais balanceada, mais natural possível. Mas a gente vai para o intervalo e já voltamos. Eu quero